Nós vamos começar, então. Eu gostaria de, inicialmente, dar uma boa noite a todos os companheiros, né, e companheiras que estão aqui conosco, né, em videoconferência neste momento, para nós, né, participarmos da exposição, né, da palestra da Casa Espírita Leon Denis, viu? É um prazer tê-los aqui conosco nessa noite, esperando que neste momento, né, no decorrer deste momento, que o nosso Pai, Criador, que Jesus possa estar, né, em nossos lares, em nossos corações, viu? Trazendo muita paz, muita energia a todos nós neste momento, tá? Nós vamos dar início, então, à nossa videoconferência, iniciando primeiramente pela leitura preparatória e também pela nossa prece inicial. Eu convido neste momento a nossa companheira Rosângela, por favor, Rosângela, viu? Para fazer a nossa leitura preparatória e depois nos conduzir em prece inicial. Neste momento, eu aproveito para pedir a todos os outros que desliguem, por favor, né, o seu microfone, tá bom? Para não haver interferência. Muito obrigado. Caminho, Verdade, Vida, pelo Espírito de Emmanuel, gravado por Chico Xavier. Lição 73, Oportunidade. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mãos, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do fruto e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhes as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Neste sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colocação perfeita do Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso mestre querido e amigo, irmão, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, mesmo afastados uns dos outros, mas com o coração junto de todos, nossos queridos irmãos, que estamos sempre reunidos em Teu nome, Jesus. Que nós possamos, mestre querido, hoje estarmos aqui nessa palestra, e que nós possamos entender melhor tudo o que está acontecendo hoje. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu hoje e vem nos dado sempre, assim seja. Desculpa, obrigado. Então, o nosso expositor dessa noite, né, ele chama-se Hernandes Pereira. Eu acredito que muitos, né, já o conhecem, né, porque ele já foi à nossa casa fazer palestras, né, Hernandes? Ele é um trabalhador da Casa Espírita O Excel, que fica aqui em Itapuã, em Vila Velha, viu? E para nós é um prazer tê-lo aqui hoje conosco. O tema qual ele vai nos falar hoje, né, é os desafios de ser espírita no mundo atual. Esse é o tema a qual o companheiro vai nos falar hoje, vai nos brindar.
Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Agora, primeira vez, né, por videoconferência, viu? Nós estamos aqui à sua disposição, somos todos ouvidos. Hernandes, fique à vontade. Eu agradeço, então, Nélis, obrigado aí, né? Agradeço a Lúcia, né, pelo convite, Lúcia. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Há tempos, né, que a gente estava tentando ali ajeitar um pouco as agendas, mas por videoconferência foi, né? Você sabe que você é muito querido na nossa casa, né? Eu que agradeço, né? E também para realçar que você se inseriu na doutrina lendo Leon Denis, não é verdade? Sim, com então, certeza. Isso é um detalhe que a gente não pode deixar de falar. Importante detalhe. Eu agradeço muito aí pela oportunidade. E também, assim, a todos, né, que estão aí presentes nas suas casas, né, seja onde vocês estiverem, mas estão aí, né, participando desse momento. Em alguns momentos eu vou partilhar a tela, em outros não, e aí a gente vai conversando, né, sobre o tema desta noite. E essa questão, né, o desafio de ser espírita no mundo atual, né, mais do que nunca, eu acho que esse tema ele acabou aparecendo aí com uma grande importância, né, para nós enquanto espíritas, mas também para qualquer outra pessoa, seja em qualquer religião, né, denominação religiosa. Esse tema é interessante que acaba me lembrando daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, em que encontramos essa frase, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Mais do que nunca, né, diante de todas as adversidades que estão se colocando, né, ao nosso lado, como, por exemplo, essa pandemia, onde hoje, consultando os dados, já estamos chegando no mundo a 10 milhões de casos, né, notificados, e estamos chegando também a quase 500 mil desencarnes provocados pelo coronavírus. E até o momento a gente ainda não tem uma possibilidade de quando que isso vai acabar, de quando que isso vai diminuir. Mas voltando, então, a essa temática dentro do contexto que nós estamos vivendo. Eu poderia mudar o título dessa palestra. Em vez de ser o desafio de ser espírita no mundo atual, de repente eu poderia dizer o desafio de ser pessoa de bem no mundo atual. E aí, se eu trouxer essa modificação lá naquele trecho de Kardec, quando ele fala reconhece-se o verdadeiro espírita, eu poderia dizer assim, reconhece-se uma verdadeira pessoa de bem pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Diante disso, nos abre algumas possibilidades de conversa, né, sobre essa temática que é o desafio de ser espírita no mundo atual, o desafio de ser pessoa de bem no mundo atual. E aí eu lanço uma questão para todos nós aqui, né? Quem somos nós diante da sociedade que vivemos? Que papéis que nós assumimos, né, dentro desse contexto social que nós vivemos, né? São algumas questões que merecem, né, ser internalizadas para que a gente possa tentar entender onde é que nós estamos, né, nesse contexto que estamos vivendo hoje, nesse mundo atravessado pelas tecnologias, que estamos vivendo um momento de crise, mas também de oportunidade, fazendo uma referência à leitura preparatória da Rosângela, né, se eu não me engano, que são algumas oportunidades para a gente tentar entender qual é o nosso papel neste mundo. E aí, quando alguém, né, chega para cada um de vocês aqui, né, que estão assistindo, para cada um de nós, quando alguém chega para você e fala assim, qual é a sua religião? O que será que cada um responde nesse contexto, né? Provavelmente alguns vão dizer, não, eu sou espírita, né? Outros vão dizer, sim, eu sou espírita, mas vão acrescentar, kardecista. Ou outros, né, vão responder, eu sou espírita de mesa branca, já ouviram falar essa expressão, né? Ou então, outras religiões poderiam dizer, sou católico ou protestante,
mas acredito em reencarnação e comunicação com os espíritos. Eu tenho certeza que muitos aqui devem conhecer pessoas que, de uma certa forma, já se identificaram, né, dentro dessa perspectiva quando alguém pergunta que religião é você. Mas a questão é o seguinte, independente da sua resposta, há uma certeza. Todos nós somos espíritos em processo de evolução, em permanente aprendizagem, submetido às leis divinas. Então, não importa o credo, não importa a sua raça, não importa a religião, não importa a cor, muito menos a classe social. Eu vou trazer, vou junto aqui com todos nós, para a gente tentar entender esse tema, o desafio de ser espírita, o desafio de ser pessoa de bem no mundo atual. Eu vou revisitar alguns princípios do espiritismo. Por exemplo, nós, enquanto espíritas, acreditamos na existência de Deus, correto? Todos nós acreditamos. Acreditamos também na imortalidade da alma. Assim como acreditamos na pluralidade das existências. Acreditamos nisso, que já passamos por muitas outras existências, e a cada uma dessas existências, nós trazemos algumas bagagens, né? Muitas dessas bagagens são formadas com peso pluro de coisas boas que fizemos, ou com peso pesado dos débitos que fomos carregando ao longo das existências. Também acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. Acreditamos que o nosso planeta Terra não é um mundo habitado neste grande universo. Eu vou parafrasear o astrônomo Carl Sagan, um astrônomo americano, quando alguém perguntou para ele assim, Carl Sagan, por que você acredita que possa existir vida inteligente, vida em outros planetas? Aí ele dá a seguinte resposta: olha, talvez seria um grande desperdício de espaço, um universo tão grande como esse, somente para nós humanos, né? E aí também nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Então, mais ou menos são esses pilares: existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Porém, a grande pergunta é: e daí? Qual é a importância desse conhecimento para a nossa vida no mundo atual? O que adianta eu decorar todas as passagens, né, da codificação kardeciana? Do que adianta lermos a Bíblia 3, 4, 5 vezes? O que vamos fazer com essas informações na nossa vida no mundo atual? Porque temos que entender que todos nós, os espíritas sabem perfeitamente, que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. E o nosso mundo, eu gosto muito de utilizar a fala de Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai denominar o que é o nosso mundo, né, de provas e expiações, né? Ele vai dizer que o nosso mundo ele tem 4 características. A primeira característica seria: o nosso mundo ele é atrasado em relação a muitos outros mundos espalhados por esse universo. É como se fôssemos entre aspas, né, uma periferia, ou um local onde ainda há muitos recursos que precisam existir, né, o caso do nosso planeta Terra. Agostinho também vai dizer que o nosso planeta Terra, ele também assume características de penitenciária. Aí você pensa, mas como assim? Lugar de penitenciária é lugar para aqueles que estão cumprindo as suas penas. E nós, no contexto das leis divinas, a partir das escolhas que nós fizemos, muitas dessas escolhas equivocadas, a partir de algumas perspectivas culturais que vivemos, ou por alguns valores que trazemos, infringimos as leis de Deus. Então, dentro desse contexto, Santo Agostinho vai dizer que a Terra também tem essa característica de uma prisão, no sentido de que nós estamos aqui, de uma certa forma, para dar conta dos débitos que contraímos. Mas Agostinho ele vai dizer uma terceira característica que é muito interessante, que o nosso mundo é um hospital. E mais do que nunca, no contexto que nós estamos vivendo, estamos percebendo a grande importância dos hospitais.
que é um local de quê, gente? De tratamento. E o tratamento de quê? De doenças da alma. Então, a Terra, ela assume essa característica a partir de Santo Agostinho, de ser um hospital, no sentido de que estamos aqui para nos tratar. E não para por aí. Agostinho fecha dizendo que o nosso mundo de provas e expiações, ele também é uma escola, que é um lugar de aprendizado, que é um lugar em que nós estamos aqui para aprender a viver, para aprender a conviver, para aprender a criar, para aprender a caminhar, para aprendermos a viver em sociedade, como irmãos, assim como o nosso Mestre Jesus nos deixou com as suas mensagens há mais de 2000 anos atrás. Então, dentro desse mundo que nós estamos vivendo e que está atravessando esse momento de pandemia, é o nosso mundo de provas e expiações para Santo Agostinho, é ao mesmo tempo um mundo ainda muito atrasado, é um mundo que se constitui como prisão para aqueles que ainda necessitam de pagar as suas penas dentro da perspectiva das provas, das expiações, é um mundo em que é um hospital no sentido de tratamento das doenças da alma, um mundo que é uma escola. É isso, um mundo de provas e expiações. Hoje, nós temos uma série de desafios que nos incomodam, né? Desafios, por exemplo, que eu tenho certeza absoluta que já fez com que cada um de vocês refletisse, parasse e pensasse e ressignificasse todos aqueles conhecimentos dentro da doutrina espírita e até mesmo a sua própria crença em Deus, né? E eu vou trazer, por exemplo, alguns avanços, antes de falarmos dos desafios. Por exemplo, hoje nós temos a internet. Nós estamos, né, gente, usando a internet para nos comunicarmos. Né? Tem as redes sociais, onde nós travamos a nossa ligação uns com os outros, hoje mais do que nunca, justamente em função desse afastamento social que nós estamos vivendo, né? Somos obrigados a viver em função da questão da quarentena. Temos avanços médicos sanitários. É claro que algumas doenças ainda estão em investigação para o desenvolvimento de medicamentos, para o desenvolvimento de novos remédios, como é o caso da Covid-19, e mais do que nunca, né, gente? A ciência hoje adquiriu uma grande importância porque vai ser dela que vão surgir as vacinas, os medicamentos necessários para o tratamento dessa grande pandemia que nós estamos vivendo, que é a Covid-19. Temos os avanços dos transportes, na produção de alimentos, na infraestrutura, enfim, nós temos vários avanços. Mas, ao mesmo tempo, nós temos algumas questões que desafiam, né, gente, a nossa crença em Deus, que desafiam a nossa esperança, que desafiam a nossa fé. Ainda, neste mundo tão cheio de tecnologias, existem pessoas passando fome, pessoas morrendo de desnutrição, crianças que não conseguem chegar a 1 ano de idade por não ter o básico nas suas casas, por suas famílias não conseguirem dar o básico para essa criança. Nós temos a questão da pobreza que nos salta aos olhos quando nos deparamos com um irmão nosso numa situação de pobreza muito intensa, num estado de miserabilidade muito complicada, e às vezes nos sentimos de mãos amarradas diante dessa situação. Temos essa pandemia, que eu acabei de falar, que está desafiando a nossa crença. Temos ainda guerras no nosso planeta, ainda existem locais que estão em conflito armado, mesmo em plena pandemia, né? Nós temos aí as catástrofes ambientais. Agora, por exemplo, nós temos um problema ambiental que está batendo às nossas portas. Existe uma nuvem de gafanhotos que estão se aproximando do Brasil. É possível que cheguem ao Brasil, é possível que cheguem ao estado de Santa Catarina, mas que já assolou as plantações, se eu não me engano, na Argentina, no Uruguai. Isso é uma catástrofe, isso é um desastre ambiental, há um desequilíbrio ecológico que está acontecendo, que também nos desafiam. Nós temos o problema das convivências, né? A intolerância em relação à raça, à cor, à religião, à política, né? Nós temos aí uma série de comportamentos infantis que ainda nos envergonham, que comportamentos que, de uma certa forma, ainda nos deixam de olhos sobressaltados. A questão da homofobia, né? A questão do feminicídio.
fora os vícios, né, que são extremamente prejudiciais à saúde física e mental, como, por exemplo, os diversos toques, as doenças, né, ligadas à psicologia, né, à psiquiatria, a questão do alcoolismo, a questão das drogas, são algumas das questões que intimamente nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são talvez as grandes fontes de todos esses males que acontecem, né? O orgulho, o egoísmo, a ganância, que de uma certa forma acaba determinando os nossos passos neste mundo. E aí fica uma questão, né, gente? Puxa, diante de tudo isso que está acontecendo, uma pandemia nas nossas portas, o medo, às vezes, de sair de casa, somos obrigados, né, a quase ficarmos paranoicos, né? Porque nós temos que utilizar o álcool em gel, nós temos que lavar as mãos, a gente não consegue enxergar esse inimigo, né, que é o vírus, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente nos pergunta, né, diante de tudo isso, né, o que fazer? O que seriam esses desafios? Eu vou trazer 2 grandes desafios que estão grande, talvez, dentro dessa concepção, são os que merecem destaque no mundo atual. O primeiro desafio, diante de todas as coisas que eu falei, é como está a nossa relação com Deus e com a espiritualidade. Como é que nós estamos com isso? Segundo grande desafio, como estamos domando nossas más tendências. Talvez eu acho que para nos ajudar a ter um norte nesse mundo que nós estamos vivendo, para nos ajudarmos a nos colocarmos neste mundo que estamos vivendo, que é um mundo de provas e expiações, diante de todas essas coisas que estão acontecendo, temos que nos perguntar isso. Como está a nossa relação com Deus e espiritualidade e como que nós estamos domando as nossas más tendências? E o primeiro desafio com relação à espiritualidade nos remete a Deus, que está lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando Kardec, em pleno século XIX, se atreve, no sentido da curiosidade, mas ao mesmo tempo da seriedade, perguntar aos espíritos naquele período em que eles estavam se manifestando, através das médiuns, né, dos médiuns da época, quando ele pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E os espíritos lá, né, isso está na pergunta 4, os espíritos vão responder assim: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão vai te responder. E faz sentido. Faz sentido porque se pensarmos, por exemplo, que se o nosso planeta Terra estivesse a alguns centímetros, metros fora da sua órbita, ele deixaria de ter as condições necessárias para ser suporte de vida. Para vocês terem uma ideia. Observa bem, por exemplo, a sincronia das estações do ano, quando acontecem todos os anos, né? Observe muito bem o desencadeamento dos fenômenos naturais, tanto do campo do clima, tanto do campo dos oceanos, né? Enfim, a própria entendimento da nossa máquina, do nosso corpo, a lógica que existe, é uma coisa tão bem feita, né? Há uma lógica. É impossível achar que todas essas coisas resultam do nada. Por isso que Kardec, lá ainda nessa pergunta 4, ele vai comentar assim: duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar, que o nada pode fazer alguma coisa. É tentar compreender que tudo partiu do nada, que tudo partiu de um caos, de algo, enfim. Então, são questões que merecemos entender. Como é que está a nossa crença em Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Porque esta crença é que vai nos ajudar, de uma certa forma, a superar os desafios que se colocam na nossa frente, dentro da dimensão individual da nossa existência, como os processos depressivos que nos tomam conta diante de um trauma que somos submetidos ao longo da vida, dentro da dimensão familiar, no que diz respeito à convivência entre os pares, pai, mãe, filho, enfim, né, toda aquela plede, né, dos familiares, e também dentro da dimensão social.
né? Então, essa crença em Deus pode nos ajudar a nos situarmos aí dentro desse processo. Então, mas aí vem uma questão. Por que será que as pessoas se afastam da ideia de Deus? Eu vou fazer uma partilha de tela, se me permitem, eu espero que todos possam ver. Eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês. E vocês estão vendo a imagem? Né? Eu não estou vendo vocês. Se alguém puder falar assim, Elis. Estamos sim, estamos sim. Obrigado, né? Porque onde eu estou aqui na tela eu não consigo ver vocês. Então, muito bem. Eu vou mostrar para vocês a verdadeira imagem de Deus. Eu sei que alguns vão coçar a orelha, vão falar, como assim a verdadeira imagem de Deus? Então, muito bem. Está aí a verdadeira imagem de Deus. Um velhinho, barbudo, forte, poderoso. Está vendo aí? Durante muitos e muitos séculos, nós personificamos as nossas características nessa questão que é Deus. Né? E até hoje, aí eu trago o Leon Denis na conversa, né? Eu faço questão de lembrar, Leon Denis dizia assim, tentar delimitar Deus, né? A partir das nossas limitações, eu vou parafrasear Leon Denis, estabelecer uma prisão, uma clausura, um limite naquilo que é Deus, que nós não temos ainda uma condição necessária para tentarmos entender Deus. Então, a perspectiva de Deus, ela está muito longe dessa imagem, deste homem, importante frisar, de barbas grisalhas, né, forte, como aquele poderoso. Nós sabemos que essa imagem, ela faz parte do afresco, né, produzido por Michelangelo, né, está lá na Capela Sistina, onde aí você tem Adão e Deus, é uma cena que é muito famosa, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, né, nas imagens que vocês puderam trabalhar. Então, o que acontece? Por que muitas vezes as pessoas se afastam de Deus? Eu vou trazer uma fala de Sueli Caldas Schubert, do livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Eu espero que alguns tenham lido esse livro, é um livro excelente, onde ela vai falar um pouco sobre por que as pessoas se afastam dessa ideia de Deus, se afastam de Deus. Ela vai dizer assim: a descrença advém em decorrência do que é pregado. Comumente, nos diversos segmentos do cristianismo em relação a Deus, pois ele é visto como um ser cruel, injusto, que não perdoa, ou que é ainda mais grave, é dotado de todas as paixões humanas. É o que a gente vê por aí, é o que você encontra vestígios dessa personificação de Deus, esse homem que escolhe um time, que escolhe uma nação para ser a sua preferida, que tem a sua ira e que deseja que todos tenham temor dele. Encontramos isso nos Velhos Testamentos, encontramos esses discursos espalhados também em outras denominações religiosas. E aí a Sueli Caldas Schubert vai dizer assim: é uma visão antropomórfica que projeta no Criador todas as nossas imperfeições. Mudar essa visão distorcida é fundamental para que a criatura se religue ao Criador, a fim de que possa sentir a presença divina em toda parte, mas, acima de tudo, dentro de si mesmo, como o Pai amoroso, assim como Jesus fez há mais de 2000 anos, quando ousou, entre aspas, para a concepção da época que se tinha de Deus, chamar Deus de Pai. Isso foi uma grande revolução de pensamento, uma grande revolução no sentimento religioso. Então, é muito interessante trazer essas questões, porque muitas pessoas, diante desse Deus tão marcado por imperfeições humanas, decidem não acreditar nele. E muitas vezes acabam se questionando que, já que esse Deus é todo-poderoso, então por que ele permite que tantas coisas ruins aconteçam no nosso mundo? E nós temos a resposta, pois nós sabemos que não foi Deus, e sim nós, a partir das nossas escolhas equivocadas na nossa caminhada em várias existências. Mas há um outro motivo também que afasta muitas pessoas de Deus. Eu vou novamente partilhar a minha tela para que vocês possam ver essa imagem aqui
espero que possam enxergar perfeitamente a imagem, a gente vai fazer um pequeno exercício. Isso aqui é uma charge, espero que todos estejam vendo a charge. De um lado eu tenho uma nota, né, de dinheiro, ok? Do outro lado eu tenho uma montanha de moedas, notas de dinheiro, embaixo escrito felicidade. Há um problema nessa charge. O problema está justamente ligado à ideia de felicidade que nós, muitas vezes, empregamos dentro da nossa concepção materialista de mundo. Né? Será que a riqueza nos traz a felicidade? Será que é isso? Então, são algumas questões equivocadas que vão rebater também no sentimento que nós temos em relação a Deus e que vai nos colocar numa situação muito frágil diante dos desafios que acontecem no mundo atual. Porque o nosso mundo ele é materialista, nós somos materialistas. Né? E tem uma pergunta interessante, por que será que somos tão atraídos pela riqueza? Né? Por que isso acontece? Eu trouxe um trecho de um artigo de psicologia, tá? Que foi publicado, se eu não me engano, acho que no ano 2017, depois eu posso passar essa informação. O título do artigo é Psicologia explica o consumo exagerado das pessoas. E nesse trecho, os pesquisadores colocaram assim: é natural do ser humano buscar o prazer e fugir da dor. Inconscientemente, ele encontra nesse mecanismo uma forma de ser feliz, ter o máximo de prazer e o mínimo de dor possível. Né? Nós temos aí a lei de conservação, faz parte de um dos capítulos, né, do Livro dos Espíritos, né, onde nós não queremos fazer mal ao nosso corpo, nós temos aquele sentimento de sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, nós corremos a todo custo de qualquer possibilidade de dor e sofrimento. É lógico, quem é que quer sofrer nesse mundo? Quem é que quer sentir dor nesse mundo? Nós não podemos pensar dessa forma. Mas existe um mecanismo dentro de nós que, de uma certa forma, nos faz sempre buscar aquilo que tem prazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a psicologia descobriu isso e também o comércio, de uma forma geral, o sistema que nós vivemos, ele sabe disso. Como, por exemplo, como que as mídias conseguem nos convencer de comprar coisas. Como é que isso acontece, né? E isso é o que os meios de comunicação vendem, né, a todo momento, né, nos insuflando sobre a necessidade de uma felicidade que nós sabemos que ela é transitória, porque amanhã ou depois nós não estaremos mais aqui, vamos retornar à pátria espiritual, e afinal o que nós vamos levar para o outro lado? E sabendo disso, nós temos uma grande enxurrada de campanhas publicitárias que nos levam, às vezes os jovens, os adolescentes principalmente, onde que estão em formação do caráter, estão em fase de formação de opinião, que acabam associando a ideia de felicidade à compra de um bem, de um celular sempre novo, de um computador sempre novo. Quando vai para a escola, ele olha o seu colega, ele vê que o seu colega tem um tênis bonito, um tênis de marca, desperta dentro dele o desejo de ter aquele material. E o problema é que surgem vícios dentro do campo do consumismo que levam as pessoas a um constante processo de vazio existencial. Então, são questões que merecem a nossa reflexão e que muitas vezes nos afastam de Deus, nos afastam do sentimento religioso, que é justamente onde ali vamos encontrar algumas diretrizes que vão nos ajudar a entender que existem coisas para além daquilo que podemos ver e daquilo que podemos tocar. Por exemplo, eu vou, mais uma vez, me permitam partilhar a tela, né, aqui do meu computador, para que vocês possam ver também essa imagem. Eu tenho certeza que essa imagem todo mundo conhece e já se colocou nessa situação. Por exemplo, já viram essa cena? Tenho certeza que muita gente já disputou a tapa, aí, as promoções nas lojas, enfim, né? Não posso perder isso, enfim.
cenas como essa ou uma cena como essa. Né? Você não sabe onde é a mercadoria, quem é a pessoa, quem é a cabeça, a mão é de quem, o pé é de quem, então você fica naquela confusão. São algumas cenas que, de uma certa forma, nos fazem pensar, né? Por que será que as pessoas se colocam em situações como essa e que podem, inclusive, ficar a manhã toda numa fila, enfrentando essa confusão toda para conseguir, né, os melhores preços, né, enfim, dos produtos que ele quer buscar. Bom, mas vamos lá para a nossa reflexão. Nesse artigo de psicologia, ele vai nos trazer um elemento muito interessante que serve para nós refletirmos sobre o desafio de ser uma pessoa de bem nesse mundo que nós estamos vivendo, que é a falta de controle emocional. São gatilhos, que são uma espécie de armadilhas que provocam em nós uma falta de controle emocional, que deixa as nossas emoções e sentimentos, muitas vezes, nos dominarem a nossa vida, né? E que nós constantemente somos levados a suprir uma espécie de vazio emocional comprando a felicidade, como se a nossa felicidade pudesse ser realmente comprada. E aí eu trago um trecho do Evangelho do Segundo Espiritismo, onde nós vamos encontrar essa fala que nos ajuda a entender, né, o que é essa felicidade, o que de fato nós temos que buscar. Quando encontramos assim, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Provavelmente não é a TV que poderemos levar para o mundo espiritual, não levaremos as roupas para o mundo espiritual, não levaremos as nossas joias para o mundo espiritual, muito menos o nosso celular, muito menos os nossos computadores, que são importantes para a nossa vida, né, para sobrevivermos nesse mundo, né, para termos acesso ao que nós estamos fazendo, que é esse diálogo através das tecnologias, mas nós não vamos poder levar isso para lá. Então, o que nós vamos levar para lá? Vejam muito bem que nós encontramos no Evangelho do Segundo Espiritismo. Que é, então, que o homem possui, que nós seres humanos possuímos? Nada do que é de uso do corpo. E sim, tudo o que é de uso da alma. O que é? A inteligência, conhecimentos e as qualidades morais. São essas três coisas que vão, de uma certa forma, suprir o nosso vazio existencial. Como nós estamos cultivando a nossa inteligência? Como nós estamos buscando o conhecimento? Como nós estamos alimentando, aprimorando as nossas qualidades morais? Porque são essas as três coisas que nós vamos levar para o mundo espiritual. E quem trabalha nas reuniões mediúnicas percebe constantemente a grande quantidade de manifestações de irmãos, de espíritos, né, que ainda estão presos na questão do mundo material, que ainda estão apegados, por exemplo, àquela casa que ele construiu há muito tempo, que ele não quer deixar para outras pessoas. Espíritos que acreditam que estão trabalhando nas suas terras, por exemplo, e que não conseguem avançar, e que não conseguem enxergar a oportunidade de prosseguir sua caminhada rumo à evolução. É o que a leitura que a Rosângela fez no início, né? São os cegos de aproveitamento difícil. Eu achei muito interessante essa leitura. Nós não combinamos, né, Rosângela? Você tirou aí a esmo, mas é uma leitura que nos ajuda a pensar essa questão, né? Cegos, e quando estamos cegos das oportunidades, nós nos revoltamos, nós nos queixamos. E o Mestre Jesus já tinha nos deixado um alerta. Encontramos isso em Mateus capítulo 6, no versículo 25 a 26, né? Quando ele fala para nós prestarmos atenção nas aves do céu. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu confesso a todos que eu demorei muito para entender o que o mestre estava querendo dizer. E até hoje, continuo refletindo, continuo tentando entender o que ele quis dizer com olhai para as aves do céu que nem semeiam, que nem cegam, que nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E ele pergunta, não tendes vós muito mais valor do que elas? E ele vai além, quando ele vai dizer assim, olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam.
E ele vai falar, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, essa é a fala do Mestre Jesus, gente, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Depois ele lacra, eu vou usar esse termo, lacrar, puxar, não uma orelha, as duas orelhas ao mesmo tempo. Jesus vai fechar dizendo assim, homens de pouca fé. Ele lança a pergunta e nos dá, homens de pouca fé. Observa muito bem como que as coisas do mundo material vão aos poucos nos afastando de Deus. Quando nós nos apegamos no nosso cotidiano, quando nós nos apegamos, né, com as coisas, afazeres do dia a dia, nos esquecemos às vezes de fazer prece, nos esquecemos às vezes de orar. Quando nos deparamos numa situação em que nós somos assolados, por exemplo, com um acidente, quando alguém bate no seu carro, né, ou enfim, nós nos transformamos e nos esquecemos que somos espíritas, nos esquecemos que estamos numa escola para aprendermos a ser pessoas de bem. Então, por isso que a grande questão é, afinal, o que buscais? Para superar o seu vazio existencial diante de tudo isso. É importante, nesse momento, nós nos olharmos no espelho e falarmos assim, você fala o seu nome, diga, chega de ansiedade, chega de depressão, me deixa seguir, me deixa caminhar. E é para isso que existe o Espiritismo, né? O Espiritismo, ele nos dá um grande consolo, um grande alento, um auxílio, né, para nos ajudar a entender, a nos resgatar o sentimento religioso. Que o sentimento religioso ele não deve ser privado apenas por uma questão material. Ele tem que estar aqui, do nosso coração, ele tem que brotar do nosso coração. Eu trago aqui, no Livro dos Espíritos, né, eu acho que é muito interessante esse trecho, quando o Kardec ele vai esclarecer, nós encontramos aqui, ele vai dizer o seguinte, o Espírito é, pois, o mais potente auxiliar da religião. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem, e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Se acreditamos realmente que existe um mundo espiritual, se acreditamos em Deus, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos, na comunicabilidade com os espíritos, né, os pilares, né, da doutrina espírita, então nós não podemos nos entregar ao sentimento de ansiedade, de depressão, quando somos assolados por um desafio da nossa família, seja uma doença, seja um incidente grave. Nós temos que ter fé, porque dias melhores virão. Porque é muito interessante, porque além disso, nós não estamos sozinhos. Kardec, no Livro dos Espíritos, da pergunta 489, indagou assim, há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E aí os espíritos vão responder, há o irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou bom gênio. E Kardec ainda fecha perguntando assim, qual é a missão do espírito protetor? Aí os espíritos vão falar assim, a de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, se você está prostrado agora, na sua cama, se você está chateado, triste com os eventos que aconteceram com a sua família, em função desse momento que a gente está vivendo agora, da pandemia, não se esqueça que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Por isso que é fundamental entender que o Espiritismo está ali para nos ajudar a resgatar o nosso sentimento religioso. Só que tem um detalhe importante, um único detalhe importante. E esse detalhe se traduz em uma palavra, sintonia. Como está a nossa sintonia? O que eu estou sintonizando ao longo do dia? Não vamos pensar ao longo da existência. Vamos facilitar nosso raciocínio. Vamos pensar ao longo desse dia.
né? Estamos aqui há 8 horas, 20 horas e 45 minutos, né? Enfim. O que eu fiz ao longo do dia que me permitiu estabelecer uma sintonia com o meu espírito protetor? O que eu fiz ao longo do dia que me permitiu ter uma boa sintonia com os bons espíritos, com Deus, me aproximando com esse sentimento religioso? É um questionamento que a gente tem que fazer. Porque se ao longo do dia eu gastei a maior parte das horas do dia em coisas que sempre me afastam de Deus, então eu preciso parar e preciso pensar. Alguma coisa está errada. E nós precisamos estar constantemente em processo de prece. A prece, você não precisa decorar a oração, você não precisa se fechar no quarto, você não precisa se ajoelhar, não. Você pode executar as suas tarefas ao longo do dia fazendo uma prece. Você chegou do trabalho, faz uma prece. Você vai almoçar, faz uma prece. Você está lá digitando um documento, você está lá no seu comércio, trabalhando, faz uma prece. É isso que os espíritos nos pedem para fazer. Eu não quero fazer, eu não sou muito bom de prece. Busque uma música, busque algo que possa te ajudar a serenar os sentimentos e as emoções, porque lembra que eu falei? Existem várias armadilhas no mundo atual que estão prontinhas para nos fisgar a partir dos nossos desequilíbrios emocionais. Então, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou trabalhando as minhas emoções ao longo do dia? Eu quero parar de assistir televisão. Ok, tudo bem. Eu não quero mais ver notícias que me deixam triste. Tudo bem, vou só ler notícias. Você é que deve criar o seu próprio mecanismo para que você possa estar sintonizado com o seu espírito protetor. E aí entramos na última parte do nosso estudo de hoje, que é o desafio de ser espírito no mundo atual, ou seja, o desafio de ser pessoa de bem no mundo atual, na segunda e última parte, onde dizemos como será que nós estamos domando nossas más inclinações? Porque isso vai determinar o que nós estamos sintonizando. A gente é igual um rádio, né? O problema é que nós somos um rádio meio destrambelhado, eu vou usar essa fala, né? O botão de sintonia ele está quebrado, então a gente sintoniza tudo vem para nós. Então o que a gente precisa ajustar? Ajustar o que queremos captar, filtrar. E esse é o nosso desafio no mundo que a gente está vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo de hoje, um desafio é como é ser manso e pacífico. Como que nós conseguimos ser manso e pacífico nesse mundo atual? Por que eu estou colocando isso? Redes sociais. Vamos começar por aí. A internet. Grande invenção. Maravilhosa invenção. Aproxima as pessoas. Estamos nos apropriando desse recurso tecnológico, né? Para este momento de palestra, de encontro, de conversa, não é verdade? Estamos aqui, aproveitando isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma capacidade de transformarmos excelentes inovações, excelentes invenções em verdadeiras armas de ódio, armas de propagação de falsas notícias, né? Armas que estão, de uma certa forma, disfarçadas em liberdade de expressão, mas estamos utilizando as redes sociais para nos atacarmos. É o Facebook, é um comentário que fazemos no YouTube, é um comentário que nós fazemos no Instagram, enfim, em todas as redes que nós temos disponíveis, o WhatsApp e por aí vai. E às vezes nós fazemos isso, às vezes quase que de forma mecânica, porque é um gesto infantil tão introjetado em nós que nós só paramos para analisar depois que digitamos uma determinada ofensa, um comentário maldoso ou coisa parecida, né? Então, são algumas questões que nós precisamos entender no mundo que nós estamos vivendo. Como que eu estou domando as minhas más inclinações? Eu quero partilhar com vocês essa imagem, né? Essa tela, e eu vou pedir para que vocês possam julgar essa imagem.
Como assim julgar essa imagem, né? Vamos lá. Observa bem este homem, né? O que será que esse homem está fazendo? Será que ele está chorando? Será que ele está desesperado? Será que ele está fazendo prece? Aí você vê as mãos, que são mãos relativamente calejadas, parece ser uma pessoa simples, pelo que ele está trajando, talvez seja de uma outra denominação religiosa. Então você tenta ali criar uma série de imagens para tentar entender o que está acontecendo, né? O processo de julgamento sem fundamento começa aí. Porque eu posso pegar essa imagem e transformá-la, dependendo do dizer que eu vou colocar aqui, ela pode se tornar uma grande verdade. E, de repente, eu posso estar provocando grandes prejuízos para outras pessoas que acessam. Eu não questionei a imagem. Nós julgamos de uma forma superficial. Por que eu estou trazendo isso? Uma das formas importantes de domarmos as nossas má tendências é isso, é não julgar. Mas nós julgamos. Nós nos sentimos juízes, técnicos de futebol, nos tornamos professores, nos tornamos médicos, nos tornamos, enfim, nós adquirimos várias especialidades do mundo virtual, né, nas nossas vidas, no cotidiano, e julgamos. E Jesus, há mais de 2000 anos atrás, no capítulo Mateus 7, no versículo 2, está lá escrito: não julgueis pois para não serdes julgados. E vai ainda puxar a nossa orelha, dizendo assim: por que vês tu, pois, o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Isso é um verdadeiro puxão de orelha para nós, né? Que estamos aí nas nossas dificuldades, nas nossas questões, mas é um alerta que Jesus faz para nós. E muitas vezes a origem desse julgamento, encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, na parte 4, a seguinte informação. Olha que interessante, para tentarmos entender a origem, né, desses comportamentos. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. O menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Eu não posso julgar aquela imagem. Eu não posso julgar aquele homem porque eu não tenho elementos necessários que me permitam julgá-lo. E mesmo assim, quem sou eu para julgá-lo? Se ele estava fazendo uma prece, se ele estava fazendo uma oração, se ele estava triste, se ele estava chateado, se ele estava nervoso, se ele estava chorando, eu não tenho como dizer. Então não cabe a nós julgarmos e aprendermos a conviver com essa atitude do não julgamento. Porque o orgulho, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a fonte de todos os males que nós encontramos no mundo. E aí nós estamos nesse mundo justamente para isso. E aí vem a grande questão, né, que é o que fazer diante de tudo isso. Eu vou fazer algumas perguntas. E nessas perguntas, vocês não precisam responder, a gente não tem tempo para isso aqui, mas na medida que eu for fazer uma pergunta para vocês, tentem responder mentalmente. Respondam, por exemplo, sim, ou responda não, ou nem sempre. Né? Mas respondam mentalmente a partir das questões. Porque são perguntas que vão nos ajudar a entender que tipo de comportamento devemos ter no mundo atual, né? Para que possamos superar os desafios do mundo atual. Né? Não importa qual seja o desafio. Então, por exemplo, uma primeira pergunta: será que você já praticou algum mal? Fez todo o bem que podia? Alguém tem alguma queixa contra você? Fez para o outro o que desejaria que lhe fizesse? Tem fé em Deus? Confia na providência divina? Reconhece que suas dores são provas ou expiações e as aceita sem reclamar? Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança ódio aos que, como você, não pensam? Reconhece que todos, sem distinção de raças nem de crenças, são irmãos? Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança? Nunca se compraz em rebuscar os defeitos dos outros, nem ainda em destacá-los?
estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem parar para combatê-las? Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado de Deus? Quantos sims vocês responderam? Quantos sims que todos nós respondemos? Né? É uma questão que nós temos que analisar. E essas perguntas não foram criadas por mim. Essas perguntas, na verdade, foram retiradas do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai justamente tratar sobre a questão da pessoa de bem, do homem de bem. Eu transformei aqueles trechos em perguntas, para que nós possamos tentar entender como que nós nos localizamos. Mas calma, ainda estamos aprendendo a ser pessoas de bem, ainda estamos no caminho, fiquem tranquilos. A grande importância dentro desse cenário é: precisamos sim aprender a reconhecer o verdadeiro espírito, mas a partir da sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar suas más inclinações. Lembra do início? Se mudarmos, reconhece-se uma verdadeira pessoa de bem para sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Né? Olha que interessante como nós podemos ressignificar, né, a questão do Evangelho. Então, finalizando, né, esse momento, espero que possa ter, de uma certa forma, contribuído um pouco, né, sobre essa questão. Você deve se lembrar, né, os dois grandes desafios, que é como está a nossa relação com Deus e espiritualidade e como estamos domando as nossas tendências. Então, com relação à nossa relação a Deus e espiritualidade, eu trago um trecho do Evangelho. Um trecho do Evangelho é Mateus capítulo 6, para refletirmos sobre como está a nossa relação com Deus e espiritualidade, que fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No segundo desafio, como estamos domando as nossas más tendências, eu trago um trecho do Novo Testamento, que é Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Jesus disse: vigiai e orai, porque todos enfrentamos uma luta entre a carne e o espírito. Então, é isso. Precisamos ser pessoas de bem no mundo atual, mesmo esse mundo marcado por tantas dores, tantos sofrimentos, para que nós possamos avançar. Nós não podemos estagnar mais. Nós não podemos deixar que a depressão, não podemos deixar que o vício, o alcoolismo, as drogas, não podemos deixar que os nossos comportamentos infantis nos deixem estagnados. Porque quando estagnamos, é como se tomássemos aos poucos um veneno que vai correndo o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual. Precisamos sim nos prepararmos para este mundo espiritual. Agradeço a todos, peço desculpas, né, por qualquer coisa. Sinto uma grande saudade de todos vocês. Espero que um dia nós possamos aí nos encontrar fisicamente.